Estamos retornando com a segunda parte da tarde do dia 4 de agosto. Estamos julgando processos de contribuição previdenciária com a relatoria a doutora Ludmila. E vamos, então, passar ao próximo, que é o item 59 da pauta, com a palavra a doutora Ludmila. Obrigada, presidente. Esses autos traz uma aplicação de uma multa de CFL 34, ou seja, aquela multa que não há o lançamento de forma discriminada de todos os fatos geradores das contribuições sociais em contabilidade. Na peça de impugnação, há um pedido de relevação da sanção, que é reiterado no recurso voluntário, ao argumento de que preencheria os requisitos legais e não ter causado nenhum prejuízo aos cofres públicos. Existe a obrigação acessória, a obrigação principal, ela foi dado um provimento parcial a ela. Então, isso, inclusive, é até um dos motivos que a DRJ fala que ela não deixou de recolher nada, que não houve um prejuízo ao erário, mas foi apurado, sim, um débito de obrigação principal. Em caráter subsidiário, ela pede que a multa seja afastada ou minorada também por argumento de ser confiscatória. Intimada do acordo, então, o recurso ele traz as mesmas teses. O que acontece de diferente nesses autos do que nós estamos acostumados a apreciar? Eu não lembro de ter julgado nenhuma de matéria idêntica a essa. Quando o auto de infração foi lavrado, já havia sido revogado o artigo 291, que permite a relevação, caso seja primário e tenha corrigida a falta. A época dos fatos geradores, o que ele argumenta é isso, a época dos fatos geradores estava vigente esse artigo 291, e que, em razão disso, ela faz uma remissão ao artigo 144 do CTN, e as razões lançadas pela DRJ que eu estou aderindo é que o artigo 144, ele traz a questão do lançamento. Nós estamos falando aqui de uma benesse fiscal, né, instituída em uma obrigação de natureza acessória. Então, na verdade, eu me valido das razões lançadas pela DRJ nesse sentido de que o artigo 144 ele não está se remetendo à aplicação de sanção, como é este o caso. Vi 2 precedentes aqui do CARF nesse sentido, um até recente, de junho de 2019 e um outro de 2017. Então, eu não estou autorizando, né, eu até peguei um caso que foi até, a gente nem pode julgar, porque foi bem no interstício da mudança da legislação desse artigo 291. Mas é a primeira vez que eu pego um pedido estando esse artigo revogado. E, de fato, eu acho que ele não tem como ele retroagir. Era uma benesse que existia a um determinado momento. Quando já foi feito o lançamento, o artigo já estava revogado, não podendo a recorrente pleitear essa relevação da sanção. Então, trouxe esses 2 precedentes que estão aí no voto, no final das páginas 5 e 6, e eu registrei ainda que a alegação que inexistentes prejuízos aos cofres públicos não se sustenta, visto que a obrigação acessória decorre da lei e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, né, convertendo-se em obrigação pecuniária. Ademais, como por Santos Autos, nota-se que for exigida a obrigação principal julgada parcialmente procedente, sem notícia de interposição de recurso a este conselho. De qualquer forma, eu esclareci ainda que essa multa é aquela multa fixa, então, ainda que tenha sido dado um provimento parcial na obrigação principal, em nada afasta a multa aqui aplicada, pois fixa e fixada em valor mínimo, que, de acordo com a portaria ministerial de 2009, passou a ser 14 mil e poucos.
E a questão da confiscatoriedade, verbete simular número 2. Então, eu estou negando o provimento ao recurso em razão disso. Mas eu não lembro da gente ter tido essa discussão com relação à revogação do artigo 291 aqui. Ok, alguma dúvida? Só a única coisa que observaria, só tirando essa dúvida, quando houve o lançamento, já havia sido revogada essa norma. Então tá. Leonan quer levantar uma questão aí, por favor, Leonan, com a palavra? Não, é só uma dúvida mesmo. É um pouco do mais do mesmo, um pouco em relação a isso que você falou. No lançamento estava revogada, mas no fato gerador ela existia. De toda sorte, você chegou a apreciar o mérito e acha que ela se manteria de todo jeito. Não teve relevação, não foi cumprido os requisitos. Você nem analisou. Eu não analisei, mas por alto, eu acharia... Eles anexaram na impugnação um anexo feito por um contador falando que meio que atestando que as falhas tinham sido corrigidas, entendeu? Mas eu não cheguei a fazer essa análise. Me parece que não teria sido relevado, mas a DRJ não analisou, porque não, nesse sentido, né, de não poder, por não estar vigente à época do lançamento, então ela também não entrou no mérito dessa relevação, não. Você não acha que seria uma norma de direito material? Isso aí é um direito do contribuinte, essa relevação? Não. De forma alguma. Eu acho que assim, você não tem a partir do momento, né, que é estabelecido, isso é uma benesse fiscal. Você não tem direito adquirido a isso, porque isso aconteceu na época do lançamento, não. Eu peguei um caso que tinha uma modificação, antes do artigo 291, ele falava que você tinha que corrigir a falta junto com a impugnação. Aí depois parece... você tinha que fazer o pedido de relevação. Você não precisava de provar que você tinha corrigido a falha na impugnação. E eu já peguei um caso que nesse interstício aí, você tinha que já tinha modificado a legislação para você ter corrigido a falha no momento da impugnação, não só pedir a relevação, era pedir a relevação e corrigir. A DRJ, nesse caso, ela foi e falou, não, você não corrigiu a falta no momento da aplicação. Aí sim, nesse caso, eu acho que dá para você falar sobre ultratividade de norma, que ela já tinha ela até seria impossível ela preencher os requisitos e você fazer, mesmo com que uma lei revogada continuasse a produzir efeitos, né? Por isso da ultratividade. Agora, nesse caso, não. Porque ocorreu na época do fato gerador, quando foi lançado já não tinha, então isso... O artigo disse constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação, quer dizer, então ele foi lançado, então assim, ele teria de ter sido constatada a falta, ele ter sido lançado, e aí naquele prazozinho ele para impugnar, ele ter corrigido a falta. Tá? Agora, se essa correção que foi feita aí, sei lá, tem alguma GFIP correta, digamos assim, depois desse prazo para impugnação, que acredito que era 30 dias também para esse rito aqui, na época, aí não caberia mais essa relevação, né? Até por conta da norma, a norma que era então vigente. Minha dúvida é um pouco essa, assim, ele corrigiu essa falta aí antes desse prazo, ou não corrigiu? Ele junta na impugnação esse anexo. Então, corrigiu no prazo da impugnação. Se for, a meu ver, assim, se for aceitar e entrar no mérito de olhar essa relevação e falar que por alguma razão ele tinha direito, ele apresentou junto com a impugnação. Então, de certa forma, se caminhar nesse sentido, ele estaria tempestivo, né, o pedido dele. Porque ele não juntou a suposta correção só em âmbito recursal, não, isso foi junto com a impugnação. A questão é, se já não estava vigente, na hora que você está falando, a lei remete à época do lançamento, aí que entra essa discussão. Na verdade, os acórdãos que, assim, a explicação melhor, né, do porquê não
fazer essa retroação, eu acho que está no acordo da DRJ. Os dois entendimentos que tem aqui no CARF, já está revogada, logo não está muito esmiuçado. Não explica, né? Mas nós temos esses dois precedentes. Esse último, de 2019, foi unânime. Então, fica essa questão aí. Eu confesso que foi algo que eu fiquei um pouco na dúvida, mas eu aderi às razões da DRJ com conforto. Martin, teria alguma observação? Não. Concordo com a Ludmila. Você acompanha ela? Ele acompanha a Ludmila. Você já votou isso aí, ô Martim? Não lembro. Já votou, Rony? A gente nunca votou isso aqui. A gente sempre nunca pegou essa discussão de data revogada e nem das mudanças. Esse das mudanças também eu peguei nesse que a gente pautou, nós vamos ter essa discussão depois, porque mudou um pouco. A autoridade fiscalizadora, ela, se existia esse benefício em uma época, a pessoa não estava de eterno vinculado a ele, não. Eu não vejo isso como... A questão aí, eu acho que não é uma questão de direito material, aí, na verdade, a linha que a DJ está seguindo é que esse lançamento de respeito a uma multa que não tem propriamente tributo, diz que não tem essa multa, não corresponde a tributo. Pois é, e que na hora que você fala de retroatividade benigna, de sanção, isso aqui é uma benesse, né? É um benesse fiscal. O Mário queria falar um tempão. Pode falar aí, ver se tem alguma coisa a acrescentar. Eu estou entendendo. Eu fiz uma pesquisa aqui, ó. Tem um acordo de junho agora, 2020, da Câmara Superior, e nessa linha de que não haveria como, né, exatamente dizendo que é o acórdão 9202. Esse é bem recente, é 25 de junho de 2020, mas tem outros também que eu pesquisei aqui. E aí ele vem trazendo justificativa também. 0876. 9202-008-776. 8.776. Mas só situando assim, o que a gente tem visto aqui é aquela coisa, a situação foi, essa norma foi revogada, e aí a pessoa fez a correção depois da revogação da norma. Aqui não é bem o caso, né? Ele fez a revogação enquanto a norma ainda não tinha sido revogada. Certo, eu estou entendendo? Não. A correção foi a suposta correção, que eu não sei nem se corrigiu mesmo, né? Foi apresentado tudo depois. Depois da revogação? Tudo depois. Quando lançou, já estava revogado. Não, tudo bem. Mas a correção também foi depois, não foi antes? A correção, ela vem supostamente provada junto à revogação. Eu controle não estavam confundindo aqui a situação. Eu estava pensando que a correção tinha sido feita antes da revogação. Isso. Não, aí eu daria. O tinha sido depois. Não, aí eu daria, argumentando ultratividade da norma. Eu vou trazer um caso, quando a gente voltar presencial, sabe-se lá quando, eu vou trazer esse caso, que foi exatamente isso. Houve uma mudança legislativa ali, nesse artigo mesmo, e eu apliquei o antigo argumentando ultratividade. Ela foi revogada, mas a ação começou no momento 1, né, antes da norma ser modificada. Então, os efeitos dela deveriam permanecer, porque o primeiro empurrão foi sobre a vigência de uma lei antiga. Agora, nesse caso, não. Foi só na época do fato gerador. O lançamento, quando o lançamento foi feito, já estava revogado. Não, sim. É que ela não se aplica propriamente à época do fato gerador, na verdade. Se aplica na época que foi descumprido aquele dever que ele tinha de sanar ali. Se ele sanou naquele tempo, estava vigente na época que ele sanou, tem que se aplicar, mas não é o caso, então... Eu não sei se alguém tem alguma dúvida aí, senão a gente pode votar aí. Mário? Vou acompanhar a relatora, como eu disse, tem inclusive já a posição da Câmara Superior aqui, eu acho que está bem assentada. Ô,
Mário, eu não achei esse acordo, você me manda o número, porque eu perdi? Manda pelo zap. Manda no WhatsApp para mim, por favor. Martim? Eu acompanho a relatora. Ricardo? Eu acompanho. Agora eu gostaria também de ver o acordo, doutor Everton. Pelo e-mail, eu passo já o anexado. Caio? Acompanha a relatora. Jonan? Acompanha a relatora. Juliano? Acompanha a relatora. Também acompanha, então ficou item 59, para a unanimidade negar provimento do recurso. Item 60, por favor. Esse caso é o seguinte: a autuação é diferente de contribuição destinada à Seguridade Social correspondente à empresa, SAT e terceiros. DRJ, de ofício, exercendo controle de legalidade dos atos administrativos, aplica a súmula vinculante 8 do STF e já reconhece uma decadência parcial. E o recurso, ele fala exclusiva, é uma empresa que é optante, se diz optante do Simples, e ela pede a aplicação de um critério de dupla visita, que está previsto no artigo 55 do Simples. Só que esse critério, né, de dupla visita, ele não abarca as fiscalizações para exigências tributárias. Ele fala que o artigo 55 fala o seguinte: fala que a fiscalização, no que se refere ao aspecto trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relação de consumo, de uso e ocupação do solo, tem essa dupla visita. Ele fala que houve uma violação desse artigo. E deixa eu ver se tem alguma outra alegação. Não, é só essa. Ele ganha a decadência de ofício na DRJ e só traz essa suposta nulidade por causa de... não, na verdade, não, mentira, não tem mais coisa. Tem umas alegações muito genéricas de princípios, laudos e laudas, mas nenhuma, tanto é que eu anoto aqui agora, lembrei que eu anotei aqui, que a única tese que de fato é palpável é essa violação ao parágrafo único do artigo 55 da Lei Complementar 123. Então, meu encaminhamento é de negar provimento ao recurso. Ok, a gente chegou já a ver esse tipo de argumentação quando estava trabalhando com os processos de multa para atraso de entrega da declaração. Então, a matéria conhecida do colegiado não se aplica, que é os procedimentos tributários. Vou passar a votação, como todos já votamos isso. Mário? Acompanho a relatora, senhor presidente. Martim? Também acompanho. Ricardo? Acompanho. Caio? Acompanho. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho, ilustre relatora, presidente. Também acompanho, então ficou por unanimidade de votos negar provimento. Pode passar para o próximo item da pauta, doutora, que eu acho que é o 61, né? Isso. Esse é uma confusão. O que aconteceu, esse eu vou pedir para ler, porque houve uma anulação de um julgamento, aí entra aquela discussão em tese, né, entraria aquela discussão sobre vício formal, vício material, tem despacho da própria... na verdade, isso não era nem DRJ ainda, né? Era aquelas decisões de notificação, reconhecendo decadência e depois não conhece. Então, esse eu gostaria de ler, porque eu achei um tanto quanto confuso. Então, é um recurso voluntário interposto pela CalMIT em face da decisão notificação X, proferida pela Delegacia da Receita Previdenciária de BH, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$3.000 e poucos referentes ao não recolhimento de contribuições incidentes sobre a remuneração paga à mão de obra, seguradas em empresas SAT-RAT, nas competências 1 e 2 de 93.
conforme determina o artigo 31, na qualidade de responsável solidária em obras de construção civil realizada pela empresa Penta Engenharia Topografia, que, apesar de regularmente cientificada, não apresentou recurso. Em sua peça impugnatória, alegou a hora recorrente, que a única obra de construção civil realizada pela empresa foi executada pela construtora Casa Nova. 2, que a montagem de complexo industrial, forno de calcinação pela CBC Instalações Industriais não pode ser considerada obra da construção civil, que teria sido crédito fulminado pela decadência, que o auditor não juntou notas fiscais na qual se apoiou o lançamento, dificultando sua defesa, que, uma vez que a lei não conceitua o serviço de montagem industrial como de construção civil, imputar a obrigação solidária seria um desrespeito ao princípio da primazia da realidade dos fatos, que os agentes fiscais do INSS não cumpriram o dever de fiscalizar, e que a multa é confiscatória. Ao apreciar as razões declinadas, o julgador ACO houve por bem reconhecer a insubsistência da exigência, pois, abre aspas, o lançamento, aí o período 1 e 2 de 93, encontra-se atingido pela decadência, ocorrida em 1º de janeiro de 2004, ou seja, decadência ainda decenal, tendo sido a notificação lavrada em 28 de 4 de 2005. Em observância ao disposto no artigo 366 do Regulamento da Previdência, foi manejado o recurso de ofício, lhe tendo sido negado o provimento. Então, há uma decisão homologando o reconhecimento da decadência. As folhas 289 constam despacho, cujo teor peço licença para transcrever, eis que importante é o desate da querela. Fala o seguinte: após a emissão da decisão notificação de folhas tais, verificou-se que a presente NFLD foi lavrada em substituição à notificação anterior, lavrada na mesma ação fiscal e julgada nula através de decisão notificação. O fato acima descrito não consta do relatório, portanto, a notificada não foi cientificada a respeito da origem da presente notificação, o que constitui o cerceamento de defesa vedado constitucionalmente. Em obediência ao princípio do contraditório, deverá constar no relatório fiscal a reabertura do prazo de 10 dias para a defesa, caso o contribuinte queira manifestar-se a respeito da informação constante do mesmo. Ainda foi emitido um relatório complementar, onde consta que a NFLD final 0, que é a que nós estamos analisando agora, foi lavrada em substituição à NFLD final 5, cuja exigência fora declarada insubsistente pela decisão notificação de 2004 por força da decadência. Oportunizada a manifestação, a hora recorrente aduz que, abre aspas, o relatório complementar foi apresentado depois que a defesa foi protocolizada e examinada sobre os mesmos supostos fatos geradores, mesmas bases de cálculos, mesmas hipóteses de incidência, de matéria totalmente já transitada em julgado e desfavorável à fiscalização, em violação ao artigo 5º da Constituição. Ela manifesta sua discordância com o relatório complementar porque, abre aspas, além de intempestivo, o auto de infração final 0, não podia ter qualquer vinculação com autos de infrações anteriores arquivados com lançamentos totalmente anulados. Em segundo lugar, ainda que assim não fosse, o débito está alcançado pela decadência. Em terceiro lugar, que fica fazendo parte integrante da defesa todos os termos da primeira impugnação que eles apresentaram. A Penta Engenharia, que não apresentou recurso, apresenta manifestação aí também. Fala de prescrição, de forma técnica, né, do crédito, e as razões dela não são muito importantes. Aí, as folhas 441 e 449, foi exarada uma decisão notificação, julgando desta vez procedente o lançamento, sob a justificativa de que o débito abrangia o período de 3 de 98 a 10 de 98, e a lavratura se deu em, a lavratura da notificação se deu em 28 de 4 de 2005, ou seja, nessas contas não estava decaído. Em petição às folhas 471 e 483, a hora recorrente esclarece que o crédito tributário abrange o período 1 a 2 de 93, e não 3 a 10 de 98, além de replicar as razões já lançadas e reiteradas em suas manifestações pregressas.
Aí isso funcionou como um embargo de declaração da decisão notificação. Aí foi exarada uma nova decisão notificação, apenas para alterar o item 14, na parte em que o débito abrange o período 3 de 98 a 10 de 98, para o débito abrange o período 1 a 2 de 93. Aí, intimada, ela apresenta recurso, alegando preliminarmente a decisão ora recorrida deveria ter sido prolatada por um órgão colegiado e não novamente de forma monocrática, e ter sido a exigência fulminada pela decadência. Quanto ao mérito, assevera que nenhum dos pontos do recurso administrativo foi julgado a contendo, como determina a lei, razão pela qual merece o reexame das razões ali lançadas. Eu apreciei a suposta incompetência, porque, na verdade, isso funcionou como uma correção de um lapso manifesto, e aqui eu cito o artigo 32, que fala: as inexatidões materiais devido a lapso manifesto e erros poderão ser corrigidas de ofício ou a requerimento. Então, que a julgadora ela tinha competência para reformar a decisão para corrigir esse erro, e que, além disso, ele não teve nenhum prejuízo, porque ele foi oportunizado a interposição do recurso voluntário. Da decadência da exigência. Da leitura da situação fática relatada, fica claro o imbróglio causado pelas próprias autoridades fiscalizadoras nesses autos. Ora, se a decisão recorrida retificou a data da ocorrência do fato gerador de 98 para 93, tendo considerado a data de cientificação como sendo 28 de abril de 2005, certo que, ainda que se considerasse o inconstitucional prazo decadencial decenal do artigo previsto no parágrafo 1 do artigo 5º do Decreto-Lei e dos artigos 45 e 46, que foram declarados inconstitucionais, haveria de ter se declarado a decadência. Chama ainda atenção o fato de inexistir nesses autos qualquer discussão acerca da natureza do vício também, que anulou, ensejando a lavratura, ora em spec, tampouco o momento em que foram recorrentes cientificados dos lançamentos nela consubstanciados. Fatos esses de extrema relevância para a determinação do termo acordo do lapso temporal para aferição da ocorrência da causa extintiva da exigência. No relatório fiscal complementar, conta que a NFLD final 0, relativa à ação fiscal, foi emitida em razão de nulidade da decisão de número tal, que anulou a NFLD final 5, relativa à ação fiscal. Transcrevo no que importa trecho do referido ato decisório. Então, ele incluiu um solidário que não era solidário. Ocorre que, independentemente do cariz do vício, fato é que a NFLD 5, anulada pelas razões ora relatadas, foi lavrada apenas em 18 de 12 de 2003, tendo-se da recorrente cientificada em 23 de 1 de 2003. Tem uma folha aí nesses autos, que é uma consulta de dados identificadores do processo. Foi aí que eu vi quando que ela tinha sido cientificada da primeira decisão. Eu nunca tinha visto essas folhas antes, eu não sei se ela é comum para vocês. Mas aí fiz a referência aí, que conta a data da ciência. Então, ou seja, mais de 5 anos depois da ocorrência dos fatos geradores, referência às competências 1 e 2 de 93. Então, desde o primeiro lançamento, portanto, os créditos já tinham sido fulminados pela decadência. Então, estou dando provimento ao recurso. É muito confuso esse processo. Ok, na verdade, a sua exposição, a gente teria dificuldade de achar os documentos no processo, mas acho que foi bastante claro. Passar a palavra para o Caio, por favor. Pode falar, Caio. Ludmila, eu não entendi. Aquela não homologação da DN, ela foi em virtude de que teria havido uma anterior DN anulando uma NFLD anterior, certo? Aquela outra DN, aquele outro lançamento, o primeiro, ele foi lançado antes do julgamento do STF, dizendo da inconstitucionalidade do artigo 45, certo? Isso, certo. Então, a princípio, ela era legal. Certo? Certo. E ela foi anulada por qual motivo? Por cessamento de defesa?
Não, ela foi anulada porque incluíram um solidário que não era solidário. Tá, seria um vício formal, então. Mas, de qualquer forma, seria um vício... sim. Eu estou levando o raciocínio para o artigo 173.2 do CTN. Porque o segundo lançamento, que é o que nós estamos julgando... Mas o ponto que eu estou querendo fazer é, o primeiro lançamento já estava decaído. Pois é. A minha dúvida é justamente essa, que eu estou querendo trazer, é por isso que eu pontuei a questão do se ele é anterior à sentença, à súmula 8 ou não. Tá? Me parece que até ali a decisão era regular, porque é anterior à súmula. Ao anular por vício formal o lançamento, a decadência para efeito do lançamento substitutivo rege-se pelo 173, inciso 2, é isso? 173.2. Se você for, olha só, se você for superar que quando ele for, que o primeiro lançamento já está decaído e analisar só da segunda, esquecer essa primeira parte, analisar a segunda parte para cá, reconhecendo que é um vício material, um vício formal, você vai falar que não está decaído. A questão que fica aqui para mim é aquele primeiro lançamento que foi lançado, formalizado e julgado antes da súmula 8, ele era legal ou ele era a decadência? Eu já poderia acolher a decadência quinquenal naquela época? Eu acredito que não. Estou pondo a discussão. Estou pondo a discussão. Eu posso falar um pouquinho? Claro. Eu entendi sua colocação, bem colocada, inclusive. Agora, ao meu ver, eu acompanharia a Ludmila, porque apesar de naquele momento, ao que eu entendi, né, naquele momento daquela decisão, realmente, a nível administrativo, não poder se reconhecer a decadência, já que tinha lá o prazo dos 10 anos decenal, a súmula 8 do STF, ela teria efeito retroativo, porque se trata de declaração de constitucionalidade e não houve fixação de efeitos prospectivos, ao que consta. Como ela não fixou efeitos prospectivos, então ela teria o condão de retroagir nessa situação aí, ainda mais quando você descortinou a situação com o cancelamento, ainda que por erro formal. Mas aí a súmula, ela tem toda o efeito aí, prospectivo aí. Ele não passa a ser constitucional só no dia que o STF declarou, isso, né? Exatamente. Ex-tunc. E outro ponto, ele, que é um tanto quanto peculiar, na primeira decisão notificação, ela foi homologada. Depois ainda da homologação, que atravessaram a decisão, na hora que ele fala assim, a primeira, né, fala, o período é de 1 de 93 a 2 de 93, tendo a notificação sido lavrada só em 2005, está decaído. Essa decisão notificação, ela é homologada e depois que vem um despacho. Ela é ratificada, ainda depois do trânsito em julgado, eles atravessam uma petição para falar que aquela, entendeu? Todo muito desorganizado. Mas, de qualquer forma, é isso, né? A decadência, ela não passa a ser... Só uma observaçãozinha, até pelo prazo de 10 anos estaria decaído, não estaria não? Porque a competência é janeiro e fevereiro de 93, o lançamento foi feito cientificado só em dezembro de 2003, e parece que pelos 10 anos também estaria. Sim. Competência, até pelos 10 anos estaria decaído. São mais de 10 anos, gente, janeiro. Sim. Janeiro de 93, 10 anos depois é janeiro de 2003. E foi depois disso. Não sei, me parece aqui, né, que aqui não tem a questão de fato gerador anual, que é competência, previdência. Foi lançado foi quais competências aqui que a gente está falando? 2 de 93. Eu só fazer uma observação, Leonardo. Eu dei uma olhada aqui, a declaração de inconstitucionalidade foi feita ex nunc, tá? Em relação à súmula de ex nunc?
do STF, tá? Número 8 foi ex nunc, não foi ex. Ex nunc? Foi ex nunc. Então, nesse caso, aí tem que realmente conferir. Então, essa questão dos 10 anos. Mas mesmo pelos 10 anos estaria decaído o lançamento original, então me parece que... Exatamente. Tá? Que foi, né, na verdade, o que foi reconhecido até pela primeira decisão, que já tinha passado mais de 10 anos. Enfim, eu não sei, acho que a gente pode passar adiante aí, né, independentemente de fazer as colocações, até para encerrar esse debate. O doutor Mário, como vota? Acabou o debate? Eu estou convencido aqui, para mim é bastante tranquilo acompanhar a relatora aí. Talvez não sei, só ver se tem alguma questão de emento aqui. Eu estava só checando essas datas. Né? Eu estou convencido agora. Mário, como vota? Tá, deixa eu só ver o emento aqui. Ok, acompanho, o emento está bem claro, obrigado. Martim? Também acompanho. Ricardo? Acompanho. Caio? Acompanho a relatora. Leonan? Acompanho. Juliano? Eu acompanho a relatora. Também acompanho, né? O lançamento original foi mais de 10 anos depois, então superou o prazo decenal, quinquenal, superou qualquer prazo, até estamos em 2020 discutindo um lançamento, fato gerador de 93, por favor, né? Mas isso acontece. Então, ficou em negar provimento, dar provimento ao recurso, dar provimento. Isso. E essa palavra agradeço à doutora Ludmila, ficou aí uma vista de mesa, né, que depois a doutora olha com calma. Ainda dentro desta reunião a gente vai retomar esse processo, provavelmente, né? E passa a palavra para o doutor Martim, e tem 62 que tem um repetitivo associado, que é o 63, tá? Com a palavra do doutor Martim Gesto. Então, passando início ao 62 da pauta, contribuinte Paulo César Abreu Leão. Então, se me permite, presidente, fazer um resumo do caso, e também eu fiz algumas, como é que se chama, grifos aqui coloridos, do que eu vou fazer a leitura. Então, assim, este caso, não sei se o repetitivo vai estar de acordo, mas eu entendi que houve aqui só um instantinho. Uma preclusão, porque haveria uma matéria não impugnada e, por razão disso, o recurso não deveria ser conhecido, tá? Por estar desassociados às razões de impugnação, julgamento da RJ e a matéria do recurso voluntário. Então, aqui, indo por ponto em azul, aqui destacado, em impugnação, o contribuinte alegou a inaplicabilidade da Lei 10.837 de 2004. Essa é a alegação dele por o lançamento em questão, né, que é de contribuições previdenciárias. E, em recurso voluntário, ele altera totalmente sua fundamentação, entendendo que haveria um erro na indicação da fundamentação legal, e em pedido subsidiário, ele quer a exclusão do tributo quanto aos juros moratórios. Então, haveria totalmente um novo pedido, uma nova causa de pedir, que não vejo ligação alguma, né, entre a inaplicabilidade da Lei 10.837 de 2004 com o argumento que ele nem entra no mérito, vai ser uma questão de nulidade, que não haveria um erro na fundamentação legal, e por estarem associadas essas questões, eu entendo que houve inovação recursal, porque ele não alegou essas matérias em fase de impugnação, e diante disso, eu entendo que o recurso não deve ser conhecido, porque essa questão que, embora ela que seja uma nulidade, ela não entra nas hipóteses do artigo 59 do decreto 235, e, por tal razão, não é uma matéria conhecida de ofício. Então, eu entendi que não é caso de apreciação dela. Esse é a síntese do meu voto. Só abrir aqui o arquivo para ficar com alguma dúvida, eu falar com vocês.
Seria esse meu voto, presidente. Eu voto por não conhecer do recurso. Está posto aí, aberto o debate. Quem quiser fazer alguma conclusão, querem um tempo para olhar alguma coisa? Eu estou pronto para votar. Eu gostaria de dar uma olhadinha com calma aqui. Fica à vontade. Quando terminar, então, Mário, dá um alô. Só ler uma parte para vocês aqui do recurso, né? Item 17. Todavia, somente depois do julgamento da impugnação administrativa que ficou esclarecido para o recorrente que o crédito tributário em real não decorria do artigo 16A da Lei 10.807 de 2004, mas sim da sucessão de leis geradas a partir da Lei 8.112 de 90. Então, ele entende o caso somente a partir do julgamento da DRJ. É o que ele alega. A dúvida que eu fico aqui, quando ele alega a inaplicabilidade da lei, e aí no recurso ele fala que eu na indicação do fundamento legal, não estaria subentendido isso também, não? Assim, isso, o que os colegas acham? Pode repetir, Mário? No resumo aqui, falou que ele alegou inaplicabilidade da Lei 10.887. Isso na impugnação. No recurso, ele alega erro de aplicação do fundamento legal. Não estaria subentendida essa inaplicabilidade da lei lá também? Eu acho que não. Acho que seria até se fosse o contrário, né? Se tivesse falado uma coisa mais genérica na impugnação e aí fosse para o mais específico. Se foi uma questão específica na impugnação, não vejo como englobar uma questão mais genérica no recurso voluntário. Me permite que, Mário, responder uma questão aqui. No próprio item 20 do recurso, ele põe assim, ó, patente, pois, que a Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto reconheceu que a recorrente foi induzido a citar um tipo de defesa que não corresponde à realidade da autuação lavrada. O que ele alega? Que o auto de lançamento estava um pouco confuso, só que ele não percebeu isso quando fez a impugnação, então ele fez uma impugnação de um jeito, aí vem o julgamento da RJ e julga a matéria, e aí ele entende o caso, e aí ele faz uma inovação recursal dizendo que, olha, o lançamento tem um equívoco, tem um erro na fundamentação legal, e esse erro na fundamentação legal me levou a um equívoco de fazer uma defesa errada, porque não é o caso da inaplicabilidade da lei tal lá. Então, ele mesmo confessa que aquela matéria que ele alegou em impugnação não é aplicável, isso o próprio contribuinte reconhece. O que ele vem dizer? Que por ter uma menção a uma lei no auto de infração, uma indicação que no auto de infração, no artigo 16A da lei 10.887, isso confundiu ele. Só que eu entendo que, primeiro, que se o auto de infração tem algum tipo de nulidade, por erro de indicação legal, ele tinha que ter legado isso em impugnação. Não só quando ele se dá conta do caso. E também, acho que eu nem concordo com a tese do contribuinte. Então, eu rejeitaria. Mas,
Então, assim, ele teria que ter alegado isso em impugnação, que, ó, o que o 16A faz aqui? Entendeu? Ele teria que ter alegado isso lá em impugnação, não agora em recurso voluntário. Ok, obrigado. Complementando, né, também nesse sentido, na hora que ele alega erro na indicação da fundamentação legal, também isso aí não tem fundamento também, né? Qual seria o erro? Fala que está errado, mas não justifica. Estou apto a votar e acompanho o voto do relator, senhor presidente. Ludmila quer fazer uma observação, Ludmila, por favor. Quer dizer, tirar uma dúvida, não sei. Porque olhando os dois, eu acho que em termos práticos não vai fazer diferença, mas ele fala de nulidade do auto na própria impugnação. E no recurso voluntário, ele continua com essa tese de nulidade do auto, por carência de fundamentação. Na impugnação, ele fala aqui, considerando a nulidade do auto, ofensa ao artigo 144. Mas no Ludmila, agora o fundamento é outro, totalmente diverso. Pois é, mas nulidade é matéria de ordem pública, se ele está falando... Se for nulidade, é matéria de ordem pública, né, mas eu entendo que isso não é nulidade, que é o artigo 59 prevê as hipóteses de nulidade. Se fosse nulidade, eu entenderia que isso é matéria de ordem pública. Se tivesse ali um erro, de fato, eu entenderia que daria para conhecer, talvez. Se tivesse realmente uma coisa totalmente equivocada, se fosse lá ITR, uma coisa assim absurda, que causasse um grande problema, mas aqui nem fundamento tem o pedido dele, né? Então, eu entendo que não é caso de uma inovação ali. É o que eu falei, não é caso não vai fazer diferença no julgamento, porque, de fato, a alegação é um tanto quanto genérica. Mas o que ele está falando aqui basicamente, né, isso aqui é nulo, eu não consegui entender a origem da dívida, eu fui induzida a erro desde o começo, eu só consegui compreender a autuação depois, a partir do acordo da DRJ, de tão evidente que é essa nulidade desse auto. Então, eu conheceria do recurso. Leonan, levantou a mão? Leonan? Vai para encerramento, tá, gente? Eu acho que já poderia votar, presidente, assim, uma sugestão. Acho que é questão de tese, eu acho que o voto... Não, eu estou dizendo, eu acho que já poderia votar, o voto de base está muito bem encaminhado, bem relatado. Não, eu vi o negócio azulzinho, acho que você falou alguma coisa, pensei que fosse a mão. Então, tá, então vamos passar a votação. Mário, como vota? Acompanho o que é do relator, presidente. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Eu vou divergir, porque eu conheceria do recurso por ser nulidade de matéria de ordem pública. Conheceria parcialmente o recurso, né? Conheceria... Ele só fala... Não. Ele também fala dos juros, Ludmila. Eu acho que essa parte eu acho que é inovação mesmo, né? Não é matéria de ordem pública. É inovação, então eu conheceria parcialmente do recurso. Ok. E na parte conhecida, negaria provimento? Conhecida, negaria provimento. Ok. Caio? Eu acompanho o relator. Leonan? Eu acompanho o relator. Eu fiquei até com dúvida. Ludmila, não entendo que juros também é matéria de ordem pública? Mas, enfim. Sim. Eu acompanho o Marte. Juliano? Acompanho o relator. Eu também acompanho, então ficou por maioria de votos. Não conhecer do recurso, vencida a conselheira Ludmila, que conhecia em parte, para na parte conhecida negar provimento. Só fazer um esclarecimento para o Leonan, a questão da ordem pública dos juros, ele não alega os juros, tá? Ele alega a não incidência de contribuição previdenciária sobre os juros. Isso, por isso que eu não estou conhecendo dessa parte. Não é índice de correção. Se fosse índice de correção, eu acho é matéria de ordem pública para mim. Agora, esse não. Sim, tá. Rony, não estamos lhe ouvindo. Então, ficou esse resultado que eu falei recentemente, né? Ou seja, ficou não conhecido o recurso, maioria de votos, vencida a doutora Ludmila, naqueles termos já mencionados. Esse resultado vai ficar por 63 também, por força regimental.
e passo a palavra novamente para o Martim, item 64 da pauta. Então, indo para o 64 da pauta, contribuinte à viação para a ENSE limitada, indo também para as partes grifadas e direcionando direto ao voto, aqui é um processo um pouco diferente. Esse lote, pegamos uns processos mais antigos, que estavam no CARF aí, há um bom tempo. O que eu vi aqui, então, explicando o caso, há um mandado de segurança impetrado pela contribuinte que discute essa matéria e foi lavrado o presente lançamento para efeitos de prevenção de decadência. Está bem claro a folha 60, né, que eu transcrevo ali o item 8 do relatório fiscal. O lançamento visa prevenir a decadência e ficarão suspensos os atos de execução da dívida. Tá? Em que o contribuinte ele faz uma primeira impugnação dizendo, olha, vocês não podem me cobrar, eu estou discutindo isso judicialmente, né? E aí a DRJ vai lá e explica para ele isso. E ele entende isso. Realmente é o prevenir decadência. Só que teve um problema nisso, que após o julgamento da RJ, eles fazem aquela carta para enviar o contribuinte em anexo do acórdão, e essa carta tem uma redação que diz mais ou menos assim: o senhor é intimado a pagar sob pena de inscrição de dívida ativa, sob pena de seu nome pro CADIM, e então ele tem a seguinte situação: ele depositou o valor em juízo, ele entrou com um processo para dizer que vocês não podem me cobrar, a DRJ diz, de fato, estão suspensos os atos de execução da dívida, então ele concorda com aquilo, o recurso dele ele diz, em que pese a DRJ ter dito isso e aquilo, concordando com o que eu falei, que realmente tem que estar suspenso. Quando eu recebo o ofício 411/2008, que é o ofício que encaminhou para ele a ciência do acordo da RJ, tem lá uma informação totalmente diversa, que é aquela que diz que, eu acabei não transcrevendo aqui o ofício, mas ele está na folha 109, e o ofício ele vai dizer, que seguiu o padrão da Receita Federal do Brasil, que não sendo observadas peculiaridades do caso concreto. Ocorre com desfecho do processo administrativo fiscal, os autos serão encaminhados à PGFN para ser iniciada a cobrança judicial. Porém, chegando lá, ficarão suspensos os atos de execução até a decisão definitiva do mandado de segurança número tal, pois esse ato de lançamento para prevenir decadência. Por faltar esse esclarecimento, seguir aquele padrão da Receita, estamos lhe dando ciência, vai ser inscrito em dívida ativa, estamos no para a PGFN para a cobrança, que é aquela carta padrão, ele se assustou e disse, a DRJ fala uma coisa e o ofício diz outra, e foi lá e entrou com recurso. Tá? Então o recurso ele fica discutindo, digamos, a suspensão da elegibilidade do crédito tributário. E aí, eu não conheço do recurso, porque não tem matéria litigiosa, e deixo bem claro para o contribuinte que até grifo no final, o último parágrafo, que é, observe a unidade de origem, que estão suspensos os atos de execução até a decisão definitiva do mandado de segurança número tal, tratando-se de lançamento para prevenir decadência. Então, é aquele caso que ele não tem nem matéria litigiosa, eu não conheço por causa disso, e dou esclarecimento ao contribuinte do caso. Cito o voto do conselheiro Leonan, que foi já publicado no Conjur, do erro indicando, da ratio decidendi. Então, esse é meu voto, e por tais razões não conheço do recurso. Está sem áudio, Rony. Só um segundo, estou dando uma examinadinha aqui. Ok. Alguma dúvida? Observação? Alguma coisa do gênero? Passar a votação, então, ao Martim. É o Martim, não, é o Mário. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Ricardo. Acompanho. Ludmila. Também. Caio. Acompanho. Leonan. Acompanho o relator, presidente. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então,
Foi por unanimidade de votos, não conhecer do recurso no que diz respeito ao item 64. E vamos passar para o item 65, também de relatoria do Martim. Interessado, Prefeitura Municipal de Barão de Cocais. Com a palavra, Martim. Bom, o 65 da pauta, Prefeitura Municipal de Barão de Cocais. Tem duas matérias aqui. Uma é a decadência, que eu estou acolhendo em parte, e a outra eu estou reproduzindo a acordo da DRJ, com a prerrogativa que há do artigo 57 do CARF. Então, em relação à decadência, a grande discussão aqui é porque, no meio do caminho, né, após a interposição do recurso, foi publicada a súmula vinculante número 8, só que o contribuinte alegava isso, não é uma questão que eu estou dando de ofício, porque já havia alegação de decadência quinquenal e não a decenal desde a impugnação. O contribuinte alega em recurso que tem decadência, ela é parcial, por causa da súmula vinculante número 8, essa foi a razão que a DRJ não deu, utilizou a decadência decenal. Então, aqui resta averiguar se é o 150, parágrafo 4º, ou 1731 CTN. Não há prova do pagamento antecipado. Eu não entrei no mérito, o Marques pergunta a declaração do débito que eu botava nos meus votos anteriores. Eu até tirei essa parte, vou botar só quando eventualmente tiver um caso específico. Então, não há prova do pagamento antecipado. E na hipótese dos autos, então, entendo que a contagem do prazo decenal decadencial deve ser realizada pelo artigo 1731 CTN. Em razão disso, as competências em questão é de 99 e 2006. O que vai estar prescrito para mim é 99 e 2000, com exceção do mês de dezembro. Estou explicando. A decadência deve ser conhecida em parte. Ocorre que, em relação às competências novembro de 2000 e 13º de 2000, o vencimento de tributos deu em 12 de 2000. Assim, em relação a essa competência, o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ser efetuado foi 1º de janeiro de 2001, encerrando-se em 31 de dezembro de 2005. Assim, sendo a contribuinte cientificada do lançamento em 19 de 10 de 2006, deve ser conhecida a decadência das competências novembro de 2000, 13º de 2000 e das anteriores a ela. Por sua vez, a competência 12 de 2000, o tributo vence em janeiro de 2001, o primeiro dia que ela pode ser exigida é janeiro de 2002, encerrando-se em 31 de 12 de 2006, logo, cientificada em 19 de 10 de 2006, não há decadência em relação a essa competência e as posteriores a ela. Então, aplicando a súmula do STF número 8, súmula vinculante, e o artigo 1731 CTN, entendo por reconhecer a decadência das competências até novembro de 2000 e 13º de 2000, inclusive. Passando a análise do mérito, eu utilizo do artigo 17, parágrafo 3º do RICARF, e transcrevo o voto da DRJ de origem. Também fiz alguns grifos aqui para facilitar, ao qual vou fazer a leitura aqui. Então, lembrando que aqui a discussão é o crédito previdenciário decorrente de serviços prestados a impugnante mediante cessão de mão de obra, inclusive executados por empreitado na construção civil. De acordo com o contrato fiscal, com os anexos, o crédito foi lançado individualmente por prestador de serviço, ou seja, foi cadastrado um levantamento para cada empresa do serviço e lançados a diferença entre o valor da retenção devido e o valor recolhido pela prefeitura. Conforme consta nos autos, o impugnante contratou diversas empresas prestadoras de serviços de retenção, quais sejam transportes, passageiros, calçamento de ruas, colocação de drenos, meio-fio, terraplanagem, limpeza, manutenção de ruas, rodovias, construção, reforma e acréscimo de edificações, separação de jardins, aração, capina, ligação de serviços públicos para funcionamento de energia elétrica e outros. A aplicação apurou em diversos levantamentos a diferença entre o valor retido da prefeitura, nos casos em que houve destaque na nota pelos prestadores, e o valor da retenção apurado pela fiscalização. Também foram apuradas diferenças de retenção resultantes de enquadramento equivocado feito pela prefeitura, serviço de corte de lixo, condição de percentual utilizado em operação de transporte de passageiros, de acordo com a informação fiscal artigo 720 dos autos. A impugnante leg não foi configurada a ação de mão de obra no serviço de transporte escolar e de coleta, pois inexiste a colocação de mão de obra à disposição do contratante, uma vez que não há exclusividade na prestação de serviço. Alega também que o serviço de transporte escolar refere-se à locação de veículos. Então, assim, indo por cima, assim, não procede o argumento que o serviço de transporte escolar refere-se à locação de veículos, o transporte dos direitos do caso do transporte escolar está enquadrado como opção de mão de obra, tem a legislação citada aqui. Os contratos juntados com cláusulas demonstram claramente que são de mão de obra, ele tem alguns exemplos aqui,
que o contratado assumirá responsabilidade pela atuação dos seus empregados. Quanto à alegação de que deviam ser utilizadas as ordens de serviço e instruções normativas vigentes à época dos fatos geradores, cabe separar que na apuração do crédito foram ditados as disposições contidas na IN 03 de 2005, vigente à época da abertura da notificação. Além disso, não houve qualquer ônus para impugnante com a aplicação da IN 03 de 2005, mostrando que não houve alteração dos percentuais utilizados para a obtenção da base de cálculo da retenção em relação às normas anteriores. Aí cito as normas, os argumentos sobre recolhimento de segurados empregados e profissionais de saúde caracterizados por empregados sobre o teto máximo não foram devidamente comprovados nos autos. A alegação a respeito da contabilização do serviço de transporte de alunos, transporte dos veículos de lixo e locação de caminhões na conta ou de serviço de terceira pessoa jurídica por imposição das normas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais não modifica em nada a constatação em ação fiscal de decorrência dos fatos geradores da contribuição previdenciária. Isso posto, nada mais contra os autos, volta para procedência do lançamento fiscal. Então, essa transcrição, deste modo, ratifica as razões desse dia de julgamento de primeira instância, entendendo que carece de razão recorrente com as matérias citadas, salvo no que tange a decadência, no qual foi neste voto em parte reconhecida. É disposto a dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento tributário até as competências, tem duas vezes até aqui, até as competências novembro de 2000 e 13º 2000, inclusive. Era isso, presidente. Ok, estou olhando aqui o processo. Está aberto o debate, para dúvidas, etc. Eu estou pronto para votar, se ninguém se manifestar. Então, como vota, Mário? Acompanhe o voto do relator, senhor presidente. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho também. Caio? Acompanho. Leonardo? Acompanho o relator, presidente, muito bem analisado. Juliano? Acompanho o ilustre relator, presidente. Também vou acompanhar. Então, ficou por unanimidade de votos passar o provimento, né, para reconhecer a decadência até essas competências, inclusive, de 11 e 13 de 2000, inclusive. Pode passar para o item 66 da pauta. O Ricardo, ele levantou a mão aí, Ricardo, foi sem querer. Sem querer, tá. Então, vamos passar para o item 66. Ricardo, se você tirar isso, para sumir a mãozinha ali. Bom, passando para o 66, eu estou propondo uma resolução para verificar a tempestividade. O caso é bem simples. O AR não consta a data do recebimento. Foi um problema do carteiro lá que não fez a pessoa preencher a data do recebimento. E não há outros elementos nos autos que a gente possa verificar a tempestividade. O que aconteceu? Tem um encaminhamento da intimação do contribuinte do resultado da RJ em 23 de agosto de 2008, mas pegar em 23 de agosto, e 2 meses e 5 dias depois, tem um recurso voluntário, com carimbo, tudo certinho. Então, o recurso voluntário é de 28 de outubro. Depois disso, tem até uma informação dos autos, que a gente sabe que não é uma informação que dá para desconfiar, e cabe a nós analisar a tempestividade e não a origem, dizendo que o recurso é tempestivo. Porém, no AR que consta nos autos, e não tem nenhum outro documento que trate de nada do assunto, não tem nem quando foi postado, às vezes tem um extrato do correio, né, dizendo quando é que foi postado o documento, tampouco no AR consta a data do recebimento. Então, assim, se a gente soubesse que foi postado, dá um exemplo, dia 29 de novembro, a gente saberia que se o contribuinte recebeu no mesmo dia o recurso, o documento, estaria dentro do prazo. Mas aqui a gente não sabe a postagem, não sabe quando foi recebido, então eu entendo que não tem como ter certeza alguma quanto à tempestividade do recurso, e eu peço, então, estou completando o julgamento de diligência para a unidade de origem, preparadora promova, juntado aos autos, documento que comprove a data da ciência do contribuinte do acordo da RJ, bem como a data da postagem da carta R. Após que a unidade preparadora venha ratificar ou retificar a informação prestada à folha 197, quanto à tempestividade do recurso,
podendo ainda apresentar outras informações que sejam relevantes à análise da tempestividade do recurso voluntário. Por fim, seja intimada a contribuinte quanto ao resultado da diligência, oportunizando-lhe prazo para manifestação. Então, tem as folhas ali, folha 166 é o documento que tem um problema, que é o AR. E é isso. Ok. Se alguém puder olhar também, não sei se alguém está olhando aí o processo. O Mário está olhando, né? Só para dar uma conferida, que isso é sempre bom nesses casos. Tempestividade e decadência. Eu dei uma olhada, por mim tá ok a proposta. Não tem nenhum outro documento, não tem mais nada? Não. Eu também olhei, só aquela informação, né, Tá bem antes eles mandarem para o CARF, eles têm lá um despachinho lá dizendo tempestivo, encaminhe para o CARF, e o chefe da pessoa assina. Não, um documento do Correios que fala, né? Assim, não. Não tem nada. Eu também olhei, não tem nada. Ok. Esse é o do 66, né? Eu tenho uma dúvida, senhor presidente. Estava com a mão levantada ali, você acabou não vendo. A minha dúvida é a seguinte, Martim. Não seria o caso de aplicar, eu estou até querendo localizar, que é aquela disposição do 70.235, que diz que o AR retornando sem a data do recebimento considera-se intimado 15 dias após a expedição da intimação. Mas quando é que foi a expedição da intimação? A expedição da intimação. Não tem isso nos autos também. A gente tem somente... Também é omitido. Se a gente tivesse compromisso, por isso que eu peço a data da postagem do AR. O que a gente tem só é... A intimação não é da página 165? Tá. Que seria o documento da Receita, é isso? Isso. Assim, mas não se o disse documento... que ela foi pro correio. Não, isso não é expedição, isso seria ela só foi pro correio quando? Entendeu, Caio? Porque assim... Eu entendo, entendi. Bom, se a gente considerasse essa data, seria intempestivo. Ainda assim, ia colidir com a informação da própria Receita lá, dizendo que é tempestivo. Entendeu? E faria ter uma diligência. Não, se considerar essa data, o recurso seria intempestivo, eu não fiz a contagem, tá? Por isso que eu estou perguntando. Não, mas seria assim, porque a data é 2 meses... Perdão, 2 meses e 5 dias a diferença entre a data que eles emitem Tá certo. Então, ainda que você contasse os 15 dias a partir do dia 13 de agosto, seria intempestivo. Tá ok. Isso. Tá ok, tá esclarecido. E uma vez a gente já discutiu isso, acho que talvez tenha sido com outra composição, né? O que é expedição? Ficou aqui, acho que uma meia hora, não lembro se o Rony já estava na turma, ou se foi em outro momento. E eu acho que a gente concluiu lá que expedir é quando vai para o correio. A expedição de uma empresa é aquele setor lá que recebe os correios, e realmente aqui a gente vai ver que eles demoram às vezes 15, 20 dias para mandar a correspondência. É que às vezes a diferença entre ser tempestivo ou ser intempestivo é muito menor do que os 15 dias que você colocaria aqui. Sim. Então, assim, ainda que você admitisse que a expedição foi no dia 13, então você cumpriria. Né? Então, assim, seria uma diligência assim, que seria inócua aqui, ainda que você utilizasse essa data que a rigor não seria correta, você verificaria que ela estaria correta. Quer dizer, se no dia 13 de agosto implica que 15 dias depois está... Sim. Que significa que se ele tivesse expedido no dia 20, ele também seria tempestivo. Então, assim, sim. Mas, assim, para verificar isso seria... bobagem. Aqui o caso é o outro, né? Para mim tá bem ruim o áudio do Caio, não sei se é o meu que tá ruim ou se é de vocês, a internet aqui. Mas eu vejo muita trava. Mas, assim, o caso aqui tem uma informação que é tempestivo o recurso, e se a gente for seguir esse entendimento, seria intempestivo. Tudo leva a crer que o recurso deve ser tempestivo mesmo, só não deve ter informação nos autos correto, porque o carteiro errou na hora de preencher ali. Ok, eu estou satisfeito. Ok, situação satisfeita. Passar a votação. Como vota, Mário? Acompanhe o relator, senhor presidente. A proposta de resolução. Ricardo. Acompanho. Ludmila. Caio. Acompanhe o relator. Leonan. Acompanhe o relator, presidente. Juliano. O relator.
Eu também acompanho. Então, vai ser baixado o processo de diligência para que se verifique essa questão da documentação conexa à comprovação de tempestividade. E vamos passar ao 67. Tem 67 da pauta, continua com a relatoria do doutor Martim, por favor. 67 da pauta é contribuinte Sociedade de Ensino Triângulo. Aqui é um caso de solidariedade, onde estão atribuindo a elas, a empresa, o não recolhimento da empresa de prestadora de serviço, que é a Empreiteira Moreira Limitada. Passando para o voto, primeiro tem uma questão da decadência, que é um ponto que a contribuinte se insurge. O que aconteceu? Houve uma anulação da primeira NFLD, por vício formal, segundo todos dizem no processo, diz a DRJ, diz a fiscalização, diz o próprio contribuinte, que é vício formal, só que eu não achei nos autos essa decisão que anulou. Então, eu entendi que não é ela ser por vício formal não é uma questão controversa, porque o contribuinte não se insurge em relação a isso, eu não entendi que seria caso de baixar a diligência para a gente verificar se foi por vício formal ou não. Mas, essa é uma hipótese que existe. Então, sendo o próprio contribuinte alegando que foi por vício formal, eu não vou entrar nesse mérito se é ou não por vício formal ou não. Destaquei isso em verde aqui no meu voto. Então, sendo ela por vício formal, tem que ser considerado o 1732 CTN. A NFLD original teve a decisão em 3 de novembro de 2005 e ela foi esse lançamento, o contribuinte foi notificado em fevereiro de 2007. Então, não chegou a fechar 2 anos. Tá? Então, está dentro dos 5, ok. Então, essa parte não... Essa alegada decadência por esse ponto, ela não ocorre. Quanto em relação ao débito original, qual é a situação? Ela foi constituída, a NFLD, anulada, em agosto de 2003, e o lançamento em questão, e o contribuinte foi cientificado em agosto de 2003 também, 18 de agosto, e a competência do lançamento é julho de 98. Não há prova, até destacado aqui também em cor verde, que há recolhimento por parte da empresa prestadora de serviço, que é a Empreiteira Moreira. Isso está na folha 49 dos autos, tem lá uma relação em todos os meses está zerado. Então, não havendo prova da antecipação do pagamento, ou até mesmo da declaração do débito, que é zerado, né, entendo que aplica-se o artigo 1731 do CTN, e sendo aplicável o 1731 do CTN, não tem decadência aqui, porque ainda estaria faltando mais de quase um ano, assim, pelo menos para fechar a decadência, tá? Então, não há a decadência desse período. Responsabilidade solidária, ele faz as alegações um tanto genéricas, dizendo que não tem que ser responsável, primeiro tem que cobrar da empresa, para depois cobrar dele, aí tem o artigo 24 que fala que não comporta benefício de ordem, que meu voto, que a solidariedade não se presume, ela resulta da lei, ele tenta se elidir, né, com essa parte de que primeiro tinha que auditar a prestadora, para depois, então ia intimar ele. E são argumentos que a gente já julgou outras matérias em relação a isso, que não se sustentam, né? E, ademais, a folha 49 tem a conta corrente da empresa, onde se verifica que não consta recolhimento para a competência lançada. Então, a Receita Federal tem informação lá de que não constava o pagamento para aquele período, e foi cobrado dele porque não comporta benefício de ordem. Ele se insurge em relação a isso, e eu nego provimento ao recurso nesse tocante também, não merecendo um acordo recorrido. Em relação ao último ponto, que até vou ficar com uma dúvida na parte dispositiva do voto, como fazer, como mudou recentemente essa parte, que é a relação de corresponsáveis, que ele também se insurge. Ele até se insurge em nome dos corresponsáveis, não tem os corresponsáveis recorrendo. E o assunto da CARF 38 prevê que o CARF não tem competência para analisar essa matéria, e até, ademais, ela tem finalidade meramente informativa.
Então, elas não comportam discussão no âmbito administrativo, essas alegações de CORRESP do REPLEG, né, relação de vínculos. Então, diante disso, não comportando discussão no âmbito contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa, entendo por não conhecer do recurso nesse tocante. Aí, antes posto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações quanto à relação de corresponsáveis, CORESP, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Eu não sei se a gente vai usar essa redação, onde teve uma alteração lá por fevereiro, janeiro, de botar a parte o que se conhece e o que não se conhece. Quando se tratar de matérias como essa, eu também vou ter um mais adiante, acho que para amanhã, de arrolamento, que são questões bem pontuais, né? Não tô vendo. Eu não tenho, assim, nessas questões pontuais de não conheço. Meio por aquela linha da Suma CARF número 2 que a gente aplica ali no meio e não faz uma pontuação, mas eu não vejo assim também muito problema, eu acho que fica ao critério pessoal aí. Da minha parte, o que o relator colocar, vamos fazer sempre do mesmo jeito, mas eu realmente não acho isso tão relevante. Mas já que eu já fiz esses, eu vou manter dessa vez assim, mas na próxima vez, próximos meses, eu faria negar provimento ao recurso. Eu costumo fazer assim, mas também, talvez, tecnicamente, digo, sairia até mais certo isso, mas, enfim, não vejo, assim, não acho problema. Acho só importante colocar aqui que, então, se for solidariedade, né? 30 aqui, a correção, tá. Não, é que tem que corrigir aqui, você botou lei, tá na emenda, lei IP 8.212 aqui. É besteira, tá. Eu peguei a emenda da DRJ, perdão. Lei, número, né? Número, isso. Obrigado. Alguém tem alguma questão para levantar aí? A solidariedade, na época, era essa redação aí, até a 9711, era solidariedade, mas não tem prova de pagamento nem de uma parte, nem dos prestadores, nem do tomador, sessão de mão de obra. E essa questão dos corresponsáveis, a gente não tem, né, competência, no caso, não comporta, melhor dizendo, discussão. Então, vou passar a votação. Mário, como vota? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Ricardo? Acompanho. Caio? Acompanho. Leonardo? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficou conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo dessa alegação dos corresponsáveis. Na parte conhecida, negar provimento. Vamos ao item 68. Interessado Josefina. Ok. O caso da Josefina contribuição previdenciária também. Construção civil, hora construída, onde eu estou reconhecendo a única alegação dela é a questão da decadência, tá? E ela não se insurge em relação ao todo, ela se insurge somente uma parte do lançamento. Por isso que eu estou dando provimento total ao recurso. Eu deixo isso esclarecido até na parte dispositiva. E eu estou dando provimento bem pequeno, 90 metros quadrados só, 90,89, porque eu já havia tido um despacho anterior da própria DRF de Guarulhos. É um caso bem chatinho, é rápido, só que como envolve números, né, peço a atenção de vocês, porque em 5 minutos, 3 minutos consigo explicar ele. O que acontece? Ela tem uma área construída de 2.116 metros quadrados. Ela diz que naquela época, então faz 10 anos isso mais ou menos, ela estava fazendo justamente uma ampliação de 1.624 para 2.116. Pelo que eu entendi, todo esse procedimento ocorre porque ela tenta regularizar isso. E, ao tentar regularizar, ela acaba sendo autuada nos 2.116. Aí ela apresenta provas de que teria já com o IPTU de 97,
1.624 metros quadrados de área construída, o que teria decadência. Só que na época do julgamento da RJ, em 2007, não tinha a súmula vinculante número 8 ainda. Então a DRJ simplesmente disse, não tem decadência, porque é 97 isso. Então não fechou os 10 anos. Bem sucinto. Ela faz o recurso e, em anexo ao recurso, ela junta muitas provas novas, que comprovariam não os 1.624, mas comprovariam 1.533, que seriam provas de muito tempo atrás, digamos, 15 anos antes, lá de 93, não de 97. Então, ela comprova que lá em 93, o imóvel já tinha 1.533 metros quadrados de área construída. Então, em 97, conforme o IPTU, teria um acréscimo de 90 metros quadrados. Essa prova que foi juntada lá de 93, que botou muito documento, era em outra moeda, essas provas foram aceitas pela DRF de Guarulhos, que no meio do caminho, nem era DRJ também, acho que a decisão de notificação ainda, a DRF de Guarulhos já fez lá uma revisão de ofício, não é bem de ofício, né, mas antes de mandar o segundo Conselho de Contribuintes, que foi para onde foi mandado esse processo, eles já fizeram a revisão lá, e já deram 1.533,99. E aí o processo veio para cá. Então a gente tem a situação que a contribuinte lá pede no recurso 1.624, junta documentos novos, a DRF considera esses documentos, já muda o crédito tributário, diminui consideravelmente, de 54 mil para 14 mil reais, já faz ali, já dá uma procedência parcial, e o caso chega para nós para analisar o restante. Só que ela não se insurge então, em relação aos 2.116 metros quadrados, ela só se insurge em relação a 1.624,88, que ela prova que ela tem o IPTU de 97, que ela junta ali os carnês, os comprovantes. Então, analisando isso, eu verifico que acolho como prova o IPTU de 97, que estava desde a impugnação, só não foi acolhido por causa da súmula vinculante número 8, não estava publicada naquela época. Dou provimento para reconhecer os 1.624,88. Dentro desses 1.624 já estão os 1.533, então há uma diferença só de 90,89 metros quadrados que eu estou reconhecendo aqui. E permanece no lançamento a área construída remanescente ali, que é 492 metros quadrados, que ela não impugna. Então, eu voto por dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência parcial do lançamento da área construída de 1.624,88 metros quadrados, mantendo esse lançamento quanto à área construída remanescente, 492 metros quadrados. Eu não estou ouvindo, Rony. Perdão. Sim, né? Supondo que o encaminhamento, eu vou estar só simplificando, né? Dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência passada do lançamento associado à área construída de 1.624. Só diz o que foi decadência, o resto, na fundamentação, vai estar explicado, né? De qualquer maneira, vamos dar uma olhadinha com calma. O Leonan queria falar, levantou a mão já, por favor. Não. É um ponto bem simples, mas vem até daquela discussão da súmula 8, lá que você fez uma observação numa colocação que eu tinha colocado, que eu tinha dito que ela não tinha feito tinha feito ex tunc, você tinha dito que era efeito ex nunc, mas o efeito ex nunc é apenas para repetição de indébito. E nesse caso aí, isso tem a ver, porque nesse caso aí, o lançamento foi feito antes da publicação da súmula. Então, estaria valendo os 10 anos. Se valesse realmente aquela colocação, vocês poderiam, de repente, não aplicar a súmula 8. Mas para mim, o encaminhamento de Martin está perfeito. Eu vou acompanhar ele. Eu não entendi o raciocínio esse... A constituição do crédito não foi antes da súmula 8?
Mas a súmula 8, assim, eu estava discutindo naquela hora, não quis meter, mas aqui no CARF, né, no judiciário, se aparecer um processo no judiciário lá com 7, 8 anos de contribuição previdenciária, ele cai na hora. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que é para repetição de indébito, né? Isso, é porque, Rony, eu tinha dito que era efeito ex-tunc, aí Rony disse, não é efeito ex-tunc, não, é efeito ex... Não, isso está no site do Supremo, tá? Não foi eu que disse. Mas está no Supremo, mas tem uma vírgula lá, tem efeito ex-tunc, vírgula, para processo de repetição de indébito. Tá. É o caso desse contribuinte que pagou o tributo, né? Digamos que ela tivesse pago esse tributo hoje, o Supremo julga isso amanhã. Ela não pode entrar com a ação para pedir de volta o dinheiro. Isso. Então o efeito ex-tunc é apenas nesse sentido. Porque, geralmente, nesse caso, tem modulação, porque senão você quebra o Estado. Essas inconstitucionalidades que acaba com o Estado se tiver que repetir. Imagina. Tá, de qualquer maneira, bom, em relação ao caso concreto aqui, alguém tem algum Não, eu não tenho, acho que é essa parte do ex-tunc, ex-nunc, só que para mim está perfeito o voto. Vamos passar a votação, então. Mário, como voto? Eu só fiquei na dúvida aqui um pouquinho, na hora que ele fala assim, dá provimento ao recurso e manter o lançamento com a área construída. Não, isso aí, vamos tirar no dispositivo. Eu acabei de falar com o Mário aí, não sei se estava com o Martim. A gente só mantém, só reconhece a decadência do pedaço. O que foi mantido, né, não se menciona. Isso. Mas acho que a dúvida do Mário é por que no provimento parcial do recurso. Se não seria parcial, se está mantendo, né? Na verdade, ele nem impugnou. Parece que ela só recorre disso no recurso. É integralmente provido. Não, agora foi... Não sei. A decadência, em relação a esse lançamento associado à área construída, é parcial ou é total? Ela recorre no recurso somente pedindo que seja abrangido pela decadência esse período que eu botei aqui. Então, em relação ao período que eu botei, ali que eu acabei de fechar o arquivo, 1.000 e poucos metros quadrados, esses metros quadrados aí, é o que ela entende que, não, isso é de lá de 93, 97, isso está decaído. Decadência é parcial, então. E ela parcelou o outro, né? Mas a decadência... Não refis. A decadência é parcial. O que eu digo que o provimento do recurso é total, porque ela só alega isso. Ela pede decadência parcial, não pede decadência total. Entendeu, Rony? Não entendi. Pelo que eu entendi, Rony... Desculpa. Na verdade, ela fez o seguinte, ela parcelou essa parte que, entre aspas, ele está mantendo, me parece, ela parcelou e recorreu dessa parte que está sendo reconhecida no julgamento. Essa parte do provimento para reconhecer a decadência da área construída de 1600, né? Isso. É isso aí. Se vai reconhecer decadência parcial de um lançamento associado a uma determinada área, qual é a parte da decadência que está sendo... essa parcialidade é em relação ao quê? Como é que especifica isso aí? Não entendi muito bem. Pode dar algum problema aí também, né? Como está dando agora, para explicar isso aí. Mas assim, eu acho que é bem como eu escrevi ali, né? Acho que com essa alteração e a do Mário também, todas servem. Porque assim, eu vou explicar de novo, Rony, você não acho que não entendeu ali, ele comentou que não entendeu. Ela recorre no recurso alegando decadência parcial. Ela não recorre alegando decadência total. Então, a única coisa que ela pede no recurso é decadência parcial. Eu estou dando o quê? Decadência parcial na forma que ela pediu. Então, em razão disso, eu estou colhendo integralmente o pedido dela. Então, o meu provimento ao recurso dela é total. Meu provimento total faz ficar na lide algum débito ainda. E que o Mário disse, não, mas isso inclusive já foi até parcelado, esse débito que ficou. Então, se a gente botar, dar provimento ao recurso para reconhecer abrangido pela decadência tantos metros quadrados, acho que fica resolvido, né? Ô, Martin, faz um pouco como eu faço, muda esse ante o exposto, tipo, considerando o pedido de decadência parcial, vírgula, voto por dar e você deixa tudo que você escreveu. Aí depois você coloca no final,
finaliza em sintético dispositivo. Aí, ante o exposto, dou provimento ao recurso. E está resolvido. Eu acho que é melhor mesmo. Depois me ajuda, Leona, a fazer esse trechinho aqui, porque eu não peguei muito bem, porque tá ruim o áudio aqui. Tá bem cortado todos vocês, acho que é a minha internet que tá ruim aqui. Você consegue me ouvir agora? Estou ouvindo. Troque o ante o exposto. Tá. Por considerando o pedido de decadência parcial. Tá. E deixa o resto tudo igual. Aí depois do ponto final, depois do 492 metros quadrados, ponto final, você coloca finalizo em sintético dispositivo. Aí você abre ante o exposto, volta por dar provimento. Fazer uma observação extra aqui, formal, que às vezes até acontece, não só como aconteceu agora com o Martim, mas com outros casos também. A gente não declara lançamento, decadência, lançamento da área, o lançamento não é da área, o lançamento é do tributo, tá? Então, lançamento associado à área, vinculado à área, tá? Tributo é que correspondente. Vinculado. Perfeito. Da contribuição previdenciária correspondente à área, né? Lançamento da contribuição previdenciária lançada sobre a área construída, né? Relativamente à área associado, aí você fica, só para não estar dizendo que lançando área aqui, lançando área aqui. É que a DRF de Guarulhos falou dessa forma, por isso que eu não sabia como era para... Tecnicamente é equivocado. Então ficou dar provimento ao recurso, né? Isso. Tá, a gente chegou a votar? Não. Mário, como vota? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Ricardo. Acompanho o relator. Mila. Também. Leonan. Caio. Acompanho. Caio. Acompanho o relator. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Me acompanha, então ficou dar provimento ao recurso. Eu vou dar uma pausa rápida, sabe, para liberar o apoio. A Janaína, quem já agradeço. Certo? Então, vamos fazer uma pausa na gravação. Essa gravação fica por conta aqui do nosso backup. Você, Janaína, está escutando?